Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? No livro de Marcos, no capítulo 7, Jesus vai nos trazer um ensinamento que é a base para a nossa vida. O que acontece nesse momento? Os fariseus vão questionar porque os discípulos de Jesus estão comendo com as mãos sujas. E ali eles têm um ritual, eles têm ali uma tradição de lavar as mãos toda vez que vai comer. E os discípulos de Jesus não observaram isso. Então eles vão questionar Jesus a respeito disso. E Jesus, em resposta a eles, vai dizer assim: olha, vocês dizem que obedecem todas as leis, mas Moisés manda honrar pai e mãe. E vocês usam uma desculpa de que se o filho for trabalhar na casa de Deus, então não precisa honrar pai e mãe. E ali o Senhor Jesus vai dar deles uma repreensão e vai dizer assim: olha, não é o que entra pela boca que é o que faz mal ao corpo, à pessoa, mas é o que sai do coração. Quando o Senhor está falando isso, os discípulos não conseguem entender também. Porque o nosso entendimento ele é muito limitado. Nosso entendimento ele se baseia na esfera natural. Ele se baseia no que nós podemos entender e no que nós podemos simplesmente ver com os nossos olhos naturais. Mas Jesus ele não falava que o que entrasse ou que saísse fosse realmente somente do corpo físico. O que ele estava dizendo ali? O que entra pela boca vai para o esgoto. Mas o que sai de dentro, então isso daqui, ele já nos vai trazer resultados espirituais. Não é a preocupação de comer com a mão suja que vai fazer com que a pessoa perca a sua salvação. Porque tudo que Jesus fez durante todo o tempo que Jesus esteve aqui foi nos levando ao caminho do arrependimento e ao caminho da salvação. Jesus ele não veio aqui para outra coisa. Ele não veio. Ele veio para nos resgatar da morte que Adão perdeu para a serpente desde aquela época. Então Jesus veio agora com uma oportunidade de que nossas vidas não morram eternamente, mas vivam através dele. E Jesus vai falar exatamente isso. Olha, não é o que entra na boca, não vai te prejudicar não, mas o que sai do seu coração é o que te mata, porque dentro do coração vai gerar os maus pensamentos, dentro do coração gera inveja. Quantas pessoas são corroídas pela inveja, não conseguem produzir, não conseguem viver, não conseguem ter uma ideia própria, não conseguem fazer absolutamente nada de si mesmo se não estiver espelhando no que o outro faz. Se uma pessoa mora numa determinada cidade, se a pessoa não morar nessa cidade igual, está frustrada. Se a pessoa compra um carro e ela não compra um carro, ela está frustrada. Se ela casa e o outro não casa, ela está frustrada. Se ela tem uma posição, uma situação financeira melhor e o outro não tem, ela está frustrada. Porque o tempo da vida dela é se baseando na vida do outro. E esquece de viver o que Jesus deixa para nós, um ensinamento, que é nós sermos imitadores de Cristo e não do próximo. Não do outro, mas imitadores de Cristo. Pessoas que são iradas, pessoas que têm prazer na ira, pessoas que vivem na imoralidade sexual e gostam daquilo e não abrem mão e prefere viver na imoralidade sexual do que refazer seus caminhos e viver como Cristo quer que viva. Por quê? Porque só tem olhos naturais, não consegue ver, discernir o espiritual de Deus. E a gente só consegue discernir o espiritual de Deus quando nós nos aproximamos de Deus. E aí as pessoas falam assim: mas fulano anda muito triste. Tristeza é problema no coração? Não. Porque Jesus, ele se entristeceu a ponto de suar sangue. Mas ele entendeu que independente da tristeza que estava assolando ele, maior era o propósito, maior era o plano de Deus para ele, e maior é o plano de Deus para mim, maior é o plano de Deus para você do que qualquer coisa natural. Do que qualquer coisa que você queira comprar, que você queira fazer, do que qualquer lugar que você queira estar, do que qualquer posição que você queira alcançar, maior é o plano de Deus para você. Porque tudo que Deus fez, tudo que Jesus veio e fez, e tudo que o Espírito Santo faz hoje através de nós, dentro de nós, é justamente para nos levar à salvação que Jesus Cristo morreu naquela cruz por ela. Aquele lugar em que Deus disse que a semente da mulher aplastaria a cabeça da serpente. Jesus veio para isso. E nós precisamos permitir que o nosso coração seja sarado. Nós precisamos nos preocupar com as coisas que nós deixamos entrar no nosso coração, que nós deixamos crescer e frutificar no nosso coração, quando ela só nos traz morte, e morte espiritual. Às vezes preocupamos tanto, em não comer uma gordura, em não fazer determinadas coisas, porque faz mal ao coração, mas no entanto o nosso
nosso coração espiritual nós não temos o verdadeiro e a mesma diligência de cuidado. É essa que o Senhor Jesus nos ensina nesse texto, que nós não permitamos que o nosso coração seja contaminado com tudo que leva para distante dele, com tudo que nos faz andar distante do plano e do propósito do Senhor. Não mira a sua vida na vida do próximo. Não mira a sua vida nas coisas que você vê que o outro tem, porque a vida das pessoas é se mirar no que o outro tem. Seja em qualquer área, espelhe-se em Cristo. Espelhe-se em Cristo e amar como Ele amou, obedecer ao Pai como Ele obedeceu, se relacionar com o Pai como Ele se relacionou, se entregar verdadeiramente e permitir que o Espírito Santo de Deus te conduz a esse lugar, que é o lugar que realmente vai ter vida. Nesta vida que nós estamos, nós passamos, mas a outra não vamos passar. Seja no céu, seja no inferno, ela não tem data de validade, ela vai ser eterna. Amém? Que os teus olhos estejam focados em Cristo e que você possa viver o novo dele todos os dias. Essa é a minha mensagem. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.